Olha eu aqui de novo para falar com vocês. Dessa vez sobre o Flamengo finalista da Libertadores. O time do Felipe Luiz acaba de conseguir a vaga dentro do cilindro em Avejaneda, empatando com o Racing 0-0. O Flamengo é melhor do que o Racing. O Flamengo é superior ao Racing. O Flamengo é um dos favoritos desde que a Libertadores começou para levar esse título. Mas essa classificação, esse empate, ele tem algumas coisas que a gente precisa colocar aqui. O Flamengo volta da Argentina não só com a vaga, o Flamengo volta com um carimbo na camisa, mostrando casca, mostrando que esse time sabe sofrer. E talvez esse seja o ponto que falta ou que faltava para esse time que sobra muito tecnicamente. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. O Racing. Olha, o Racing fez aquilo que cabe a ele e que cabe à maioria esmagadora dos times argentinos nesse momento. O Racing criou a atmosfera. 50 mil pessoas, as imagens do cilindro pulsando, o Racing tentando voltar a uma final depois de 5 décadas, uma festa maravilhosa, uma atmosfera fantástica, mas no campo o Racing foi muito coração e ponto. Do outro lado, o Flamengo acertou a estratégia com o Felipe Luiz. Ele acabou de falar na entrevista coletiva que ele não queria que o Racing quebrasse o time dele no meio, ou seja, ele não queria pressionar na frente para não ser sobrecarregado às costas. Então o Felipe Luiz montou uma estratégia que deu certo. Tanto deu certo que no primeiro tempo o Flamengo jogou melhor do que ele, Flamengo, no primeiro jogo do Maracanã contra esse mesmo Racing. Olha só, na Argentina, contra 50 mil pessoas, contra um clube babando para voltar na final, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor. Todo mundo imaginava que o Racing ia sair para matar, ia para cima, ia morder e tal. O Racing não conseguiu fazer isso. E a meu ver não conseguiu pela estratégia do Flamengo e pelas próprias limitações do Racing, que é um time que é empenhado e vai para cima e se dedica, tem um treinador que é uma figuraça e um bom treinador, o Gustavo Costas, mas é um time que tem as limitações dele, né? E a apreensão depois dos minutos iniciais, ela dava praticamente para cortar com faca o ar no estádio, de tanta apreensão. O Flamengo lidou com isso. Luiz Araújo tentou 2, 3 vezes, o Rossi, no jogo todo, o Rossi que foi o melhor da partida, segundo a Conmebol, o Rossi fez 3 defesas. Se a gente considerar que é semifinal, Brasil e Argentina, na Argentina, com o time argentino precisando do resultado, fazer só 3 defesas, olha, estou dizendo defesas, com D maiúsculo. O Rossi fez 3 no jogo todo. Então, o Flamengo no primeiro tempo foi melhor. Aí tem uma coisa que a gente precisa dizer aqui, né? A expulsão do Plata é um absurdo, gente. Tu que não torce pro Flamengo, se viu o lance e não tá dizendo assim, nossa, o Flamengo foi muito garfiado, para um pouquinho e vai assistir de novo. A expulsão do Plata é um absurdo. É uma coisa assim, olha, vou até tomar cuidado aqui no adjetivo. É um absurdo a expulsão do Plata. E a partir da expulsão do Plata, e até pela necessidade do Racing, o jogo muda. E aí entra o aspecto que eu venho dividir com vocês aqui. Se está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já pode te inscrever e ativar as notificações aí, tá? O Flamengo ser melhor tecnicamente, ele é melhor hoje do que 99% dos times que ele enfrenta. A gente concorda, né? Concorda comigo? Então deixa o like, tá? Já deixa o like agora se tu concorda comigo que o Flamengo é melhor do que praticamente todos os times que ele enfrenta. Mas o Flamengo, isso é uma visão muito pessoal, tá? O Flamengo, ele tem tanta qualidade, ele tem tanto recurso, ele tem tantos jogadores bons, seja na defesa, seja no meio, seja no ataque, que me parece, em vários momentos, que o Flamengo não joga 100%. Que o Flamengo vai, às vezes, meio barro, meio tijolo, vai em terceira marcha, que o Flamengo vai e administra e bota energia em algum momento e depois no outro. E quando esse Flamengo enfrenta um time que sofre, que morde, que pressiona, que briga, que faz um jogo mental, pode ser que o Flamengo se complique.
até essa noite em Avejaneda. A meu ver, essa é a grande vitória do Flamengo. A classificação para a quinta final de Libertadores da história do clube, sim, mas a grande vitória do Flamengo é mostrar casca, mostrar que esse time sabe sofrer. O Flamengo sofreu no segundo tempo, pela expulsão do Plata, pela pressão do Racing, pelo ambiente, e o Flamengo resistiu. O Racing, mesmo com a bola, mesmo com um jogador a mais, o Racing praticamente não criou chances. E o Flamengo não perdeu a cabeça. Pensem comigo aqui. Agora, depois da obra, é fácil ver aqui sem o engenheiro de obra pronta. Mas o cenário estava perfeito para uma discussão, para uma briga, né? Para um empurra-empurra, sei lá, para mais o quê. O Flamengo não fez isso. O Flamengo não caiu nisso. É claro, é óbvio que o Racing precisava do resultado. Então, a catimba não servia para o Racing no jogo. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo não fez isso. O Flamengo se manteve ali concentrado. O Flamengo esteve atento. O Flamengo teve o tempo... Não tem uma discussão, não tem um bate-boca, né? O Flamengo foi muito, muito, muito concentrado. Muito focado no jogo. E eu repito que, a meu ver, essa é uma grande vitória desse Flamengo, que é criticado pelo torcedor do Flamengo, mal acostumado pelas conquistas recentes, pelos times recentes, por um Flamengo que elevou o próprio patamar, que agora ele tem que ganhar, e às vezes ele tem que golear, e às vezes ele tem que ser ultra, mega, blaster superior que o adversário. Esse Flamengo criticado, hoje, ele tem que ser exaltado. Porque tecnicamente ele é muito melhor, mas ele mostrou alma, casca, digna de times que não só vencem, mas que podem entrar para a história. Alguém deve estar dizendo, acho que ele se empolgou. Mas pensa comigo. Rossi, goleiro, jogou uma enormidade. Já tinha jogado demais contra Estudiantes. Eu te faço um desafio. Cita 5 goleiros melhores do que o Rossi na América do Sul. Vamos avançar. Pega a defesa do Flamengo. Os jogadores que o Flamengo tem na defesa, os 2 zagueiros, os 2 Léos, os laterais. E aí a gente começa a patifar a história quando a gente olha para o meio. Em determinado momento do segundo tempo, o Felipe Luiz coloca o Saul no jogo. Ele tem a possibilidade de tirar o Jorginho e botar o Saul. E tanto o Jorginho quanto o Saul, caras forjados no futebol europeu, o Saul europeu, aliás, eles entram e sustentam a parada, que é jogar na Argentina uma semifinal de Libertadores. Eu estou repetindo essa história da atmosfera, da Argentina e tal, para a gente não normalizar, para não anestesiar esse feito do Flamengo, que é um feito digno da gente reverenciar. E, a meu ver, a reverência fica nesse aspecto, de um time que é muito melhor e que não se acadelou e que não ficou em cima da técnica. E que, mesmo assim, não precisou botar dedo na cara do argentino e fazer catimba. Então, o Flamengo chega na final, a meu ver, independentemente do adversário que venha do outro lado, como um favorito, porque ele já era melhor tecnicamente. E na semifinal ele mostrou uma personalidade, um caráter que é muito foda. Vamos lá, pensa comigo, qual é o roteiro que se imaginava para esse jogo na Argentina? O Racing ou vai amassar, ou vai ser uma trocação, ou o Flamengo vai passar por cima ao natural. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. E o Flamengo ainda assim manteve o olho na linha. E cruzou o salão. E foi-se embora. Puta que pariu. Se eu não tiver que elogiar um time que faz isso, com toda a qualidade que tem, que poderia sentar em cima da qualidade e dizer eu vou resolver o jogo quando eu quiser, que me parece que o Flamengo faz isso às vezes, tá? Ele chegou e disse, hoje não. Então, cara, o Flamengo finalista da Libertadores é um finalista digno e que sai da Argentina com a vaga e com esse carimbo. É um time que tem casca. Tô sempre aqui com a força da KTO. Eu me quebrei na KTO, né? kto.bet.br. Eu me quebrei porque eu coloquei que o Racing ia passar. Mas tu ainda pode ir na KTO e nessa semana tem aposte e ganhe na KTO. Tem mais 2 jogos, né, de semifinal, da Sul-Americana e da Libertadores. Lanús e Universidade de Chile
e o Palmeiras LDU. Então tu vai fazer o seguinte, na descrição tem o link para KTO, que é um site proibido para menores de 18 anos, mas está te esperando para tu jogar com responsabilidade. Você vai colocar R$10, vai lá em criar aposta, tá? E mesmo se a tua aposta não bater, mesmo se tu perder, a KTO vai te dar R$10 de volta para tu continuar brincando. Então não tem como perder essa barbada. KTO.bet está te esperando para tu dizer quem vai ser o adversário desse Flamengo cascudo na final da Libertadores e quem vai encarar o Galo na final da Sul-Americana. Beleza? Combinado? Mais uma vez, se chegou, seja muito bem-vindo. Segunda, quarta e sexta eu te espero em live aqui no canal. Ok? Tchau. Um abraço. Parabéns, Flamengo.